O cenário de emulador de Free Fire está debatendo um assunto específico nas últimas semanas. Qual será o destino de Luca? Esse jovem promissor, mas que também já é uma realidade, jogador da tropa e que interessa grandes equipes do esporte eletrônico brasileiro. E pra gente começar a debater esse assunto que tá tão quente nessa comunidade, o meu canal recebe hoje Delo Amêndola. Ele é CEO da tropa e deu uma entrevista importante, dando a visão da organização diante de toda essa polêmica da possível saída de Luca. O dirigente dá declarações fortes contra Luca, diz que vai fazer valer o contrato que vai até o fim de 2022 e estipula um valor para que Luca possa ser liberado da tropa. Todas essas informações numa entrevista bastante sincera do CEO da tropa você confere agora no meu canal. Bom, mas antes, aquelas dicas de sempre, é claro. Se você curte o meu conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Muito importante pra gente continuar produzindo esse conteúdo independente de esportes eletrônicos. Ativa o sininho aqui, é muito importante para você ser notificado na hora que o vídeo for publicado. E depois da entrevista com Delo, você pode deixar aqui nos comentários o que você tá achando dessa polêmica da possível saída de Luca da tropa. Agora sim, é hora da gente ouvir as palavras do dirigente diante de toda essa situação envolvendo o jogador Luca. Pra gente começar o nosso papo aqui, eu quero te agradecer aqui pela presença, pela prestatividade aqui de falar comigo. Cara, você tá nesses últimos dias só falando em Luca pra cá, Luca pra lá. Eu quero saber o seguinte, cara, como é que tá a situação de momento agora dessa transferência que só se fala nisso no Free Fire? Cara, olha só, é um momento delicado, porque de fato são muitas decisões e muitas posturas, né, que ambas partes tomaram, né, tanto eu quanto ele, né, e aí ele como jogador da tropa, ex-jogador da tropa, que agora ele não é mais, o posicionamento dele de querer ir para outra equipe nos confirma não o interesse de ir para outra equipe, né, porque isso é relativo, mas a vontade de sair da tropa. Então eu enxergo muito mais isso do que, por exemplo, ele querer ir para uma Loud da vida, para qualquer outra organização, sabe? Se eu fosse responder para você de uma forma prática, porque não dá para responder essa pergunta já, como é que tá a situação do Lucas? Tá de boa, tamo lá. Não dá para responder assim. Se eu fosse responder, seria mais nesse sentido do tipo, cara, o Lucas hoje se encontra numa posição onde ele escolheu sair da tropa. E conforme essa escolha, né, não foi mais uma proposta, né? Antes, inicialmente, tinha sido uma proposta da Loud. A partir do momento que ele adota a querer sair, eu estou adotando a minha postura, que é deixar ele sem jogar, entendeu? E dando oportunidade, no caso, pro Vini. Tem algumas coisas que não é só isso, né? Acho que essa questão de o cara vestir a camisa, o cara tá junto com o time, tá junto com os companheiros terem confiança nele, sabe? Não uma confiança momentânea de uma partida, de uma queda, mas uma confiança a longo prazo, de estar ali junto, ombro a ombro. Eu acho que isso o Vini entrega muito mais do que o Luca. E é por isso que hoje ele tá jogando os campeonatos e não o Luca. A tropa já saiu das negociações ou você ainda mantém alguma esperança dele se manter no time? E até quando ele tem contrato com você? Então, ele tem contrato, cara, é um contrato de 2 anos. Ele assinou em dezembro, eu acho. Ele assinou em dezembro, aí tem 2 anos. Aí tem que fazer as contas ali, mas acho que até final de 2021. Não, a gente tá em 2021, até final de 2022. É isso. E você pretende manter ele até o fim do contrato ou com o pagamento da multa rescisória? Essa é a posição da tropa hoje. Né, agora a gente tá numa situação onde, como ele mesmo já fez uma proposta de pagar a multa, né, do contrato, a gente recusou, é óbvio. Então, ele mesmo já com essa postura, não faz sentido pra gente ele continuar jogando. E aí a situação dele hoje, você permanece no banco, vai ficar no banco, não adianta. Não adianta querer vir falar comigo, conversar comigo, negociar comigo, me mandar uma mensagem, quero ficar na tropa, não adianta, entendeu? Não adianta, isso pra mim não cola, sabe? Então aí a situação dele hoje vai ficar no banco até final de 2022,
né? Acho que é isso, até final de 2022, é isso. Enquanto nenhum time paga a multa dele. Qualquer time que me oferecer alguma multa, negociar comigo a multa, eu vendo os direitos dele, né, pro time, e aí ele vai jogar no outro time. Em que momento a situação começou a ficar insustentável? Realmente foram o volume das propostas ou a entrada da Loud, que hoje cresce os olhos, e aí quando eu falo cresce os olhos são esportivos, né? Não do ponto de vista pejorativo, mas do ponto de vista até positivo, né? Por conta do gigantismo da tropa. Em que momento ficou insustentável as negociações entre a tropa e o jogador? Tá, essa resposta eu vou te dar muito prática, eu te dou ela sem problema nenhum. Só quero pontuar uma coisa, que às vezes o povo, ele acha que assim, são dois pontos, né? A Loud, ela não tem menor culpa dessa situação, porque é a Loud. É inegável falar qualquer coisa deles, tipo, a gente jamais olha para eles como um concorrente, porque a gente está muito distante de tamanho, de time, a gente está muito distante deles. E aí o Luca, ele tomou uma atitude errada, foi mentir para mim, no começo, lá atrás. Eu nunca conversei com a Loud, eu nunca falei com a Loud, quando eu já sabia que ele já estava falando. E quando eu chegava no Luca, não, nunca tomei, nunca falaram comigo e tal, tudo mais. Eu falei, tá bom, cara, tudo bem, né? Então, começou a ficar insustentável quando eu sabia que ele estava mentindo, sabe? Eu não queria que ele mentisse. A partir do momento em que eu descobri que ele estava mentindo, a situação ela mudou completamente. Aí eu entendi, tá, esse cara ele não tá mais sendo transparente, ele não tá mais jogando com as cartas limpas, né, com as cartas na mesa, ele tá criando uma estratégia para facilitar futuramente a saída dele, né? É isso que ele tá fazendo. E aí, nesse caso, quando eu vi que existia uma estratégia, um planejamento ali para a saída dele futuramente, eu simplesmente fiquei irredutível, né? Porque, bom, você está montando alguma estratégia, cara, com o contrato que a gente tem com você, a única maneira dessa estratégia funcionar é se alguém pagar a tua multa. Como ninguém vai pagar a tua multa, acredito que ninguém vai ter bala para pagar a multa, cara, você vai ficar de banco. E ele só ficou de banco porque ele mentiu, tá ligado? Se ele não tivesse mentido, desde o começo estivesse jogando limpo, eu estaria tentando seduzir ele a ficar na tropa, torcendo pra tropa ganhar os campeonatos e tal. Só que aí ele mentiu, então eu falei, bom, então você é um cara que mente? Eu não sou um cara que minto. Se perguntar qualquer coisa pra mim, eu vou te falar aqui agora. Eu não sou um cara que minto. Então, como ele tava mentindo, ele ficou de banco e vai ficar de banco aí até alguém pagar a multa. Por causa da mentira. E aí é onde ficou insustentável. Se ele não tivesse mentido pra mim, provavelmente hoje ele já estaria na Loud. Provavelmente, lá jogando com o time dele, entendeu? Existe alguma possibilidade de negociação abaixo da multa hoje, ou é a multa ou nada feito? Existe. Não, existe. Não, óbvio, a gente não é inflexível. A gente, sabe, são situações, né? Cada time, cada situação, cada proposta, cada situação. Em relação à multa, assim, a gente sabe que é impossível alguém pagar o valor da multa, por isso a gente é flexível nesse ponto. E nem é meu interesse também cobrar o valor integral da multa. Dá para dizer o valor da multa dela? R$500 mil. R$500 mil. E essa margem de negociação, dá para dizer? Cara, eu acho que até a metade é de boa. Então até R$250 mil é um valor que hoje a tropa aceita liberar o Luca. É um valor surreal, assim, dentro do nosso cenário é surreal, sabe? O Nobru lá pagou 150 mil no jogador absurdo. E ele era mobile. Outro cenário, outra perspectiva. A gente é emulador, sabe? Acho que nem chega a esses valores. É por isso que eu falo, nem chega a esses valores. Entendeu? Nem chega nesse patamar de valor. Acho que o máximo que vão me oferecer é 50 mil reais nele e eu não vou vender. Como é que fica a questão do Delo com o jogador Luca, né? Porque ele tá intimamente ligado com a tropa e eu acho que a tropa também, também cresce junto com essa exposição que o Luca tem, né? Esse potencial que ele tem como jogador, né? Como é que ficou o seu sentimento com relação ao jogador? Cara, eu vou falar pra você assim, é um sentimento muito de decepção, sabe, Xande? A gente quando pegou o Luca, ele tava lá na God, apagado, a gente revelou ele cresceu com o time, sacou? Ele evoluiu com o time, cresceu o nome dele, sabe? E assim, é um sentimento de decepção porque envolve tristeza, envolve ingratidão, envolve um monte de coisa. Mas eu não posso nunca deixar me levar por esses sentimentos, porque é normal, é o nosso âmbito
profissional, acontece isso, sabe? Se você fosse me falar dela diretamente pro Luca, eu fico triste, eu fico decepcionado, né? A mentira pra mim é algo que pega muito pra mim, isso é uma coisa que eu não consigo engolir, sabe? Não consigo engolir. E, cara, assim, eu falei isso pro Luan e pro Gêmeos, que são meus sócios ontem, o Renan e o Matheus, né, junto também com meu irmão. Eu falei, cara, eu peço e agradeço muito a Deus por ter me dado essas condições. E, assim, cara, eu quero que Deus também ilumine muito o Luca, porque ele tá num momento da carreira dele extremamente delicado e importante. Então, hoje, cara, eu só desejo que ele tome as melhores decisões, que ele seja bem assessorado, sabe? Que ele entenda o documento que ele assinou, que ele entenda, né, a relação profissional que ele criou com a gente, sabe? E entenda arcar com isso e com as consequências das decisões dele. Não adianta fazer pressão, entendeu? Não adianta, cara, você assinou um documento, você honrou uma parada, vamos honrar até o final, seja profissional e homem de fazer isso. Não adianta vir com um papo do tipo, cara, me ajuda, deixa eu ir pra lá, vocês sempre me apoiaram. Não adianta. Como é que tá lidar com isso, lidar com a saída de um jogador desse tamanho? Eu vejo que você se posiciona bastante na internet com relação a isso. Como é que tem sido lidar, estando... basicamente, assim, é o presidente do Santos lidando com a saída do Neymar? Você se vê nessa situação? Cara, é o melhor exemplo. O Luca é o nosso melhor jogador, sempre foi, sabe? Junto com o Kaique ali, fazem um dueto absurdo. Dá pra ver até por conta dos 4x4 que ele joga com o Bach e com o Tour, sabe? Então, assim, eu me posiciono muito, cara, porque eu sinto a vontade de falar isso, sabe? Eu sinto a vontade de me expressar e de dizer. No fim das contas, quando isso tudo terminar, a única coisa que vai sobrar, né, pra mim, dessa situação toda, é uma certa gratificação por ter criado um cara, criado eu não posso nem dizer, mas ter exposto a imagem de um cara, que é o Luca, né? Eu acho que isso vai deixar um ar de felicidade dentro da tropa, um ar de felicidade em mim, porque, bem ou mal, foi um jogador que a Loud quis, outras organizações quiseram, e é um jogador de alta performance que a gente descobriu. Estas foram as palavras do Delo Amêndola, CEO da Tropa, dando aí a sua visão de toda essa polêmica da possível saída do Luca. Declarações fortes e também deixou muito claro quais são as condições para o jogador sair da organização. E vou te deixar aqui um convite. Amanhã, aqui no meu canal, uma entrevista com o jogador Luca. Ele falou sobre a carreira, essa ascensão meteórica dele e também o que ele está enxergando dessa possível saída da Tropa e toda essa polêmica criada em torno dessa possível transferência. Então, olha, já ativa o sininho aqui para você ser notificado na hora que essa entrevista for publicada. Se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Já falei que é muito importante para a gente continuar produzindo esse conteúdo independente de esportes eletrônicos. E comenta aqui também o que você está achando de toda essa polêmica. Então, ó, amanhã encontro marcado, entrevista com o Luca aqui no meu canal. E esse debate e muitos outros também continuam nas minhas redes sociais. Vocês me acham lá como Xande Teixeira. A gente fala muito sobre esportes eletrônicos também por lá. E olha, para você não ficar esperando até amanhã, eu já te convido para você maratonar o nosso Ranqueada, que é um game show, um quiz de esportes eletrônicos. A gente está em busca de saber quem é o maior guru dos esportes eletrônicos do Brasil. Já tem 3 convidados e eu vou te dizer, tem muito Free Fire por lá também. Então vale a pena conferir para essa espera até amanhã com essa entrevista com o Luca ficar ainda mais divertida. Tenho certeza que você vai curtir muito o Ranqueado. Então a gente se vê amanhã com a entrevista do Luca, dando a versão dele desta história e também um pouquinho sobre a sua carreira. Encontro marcado, eu te vejo lá. Até a próxima!